No coração do bairro de mesmo nome, cercada pelas águas do rio Capibaribe, ergue-se uma das casas mais tradicionais do futebol brasileiro, a Ilha do Retiro, o templo sagrado do Sport Clube do Recife, um estádio que respira história desde 1937. Mas hoje, quase 90 anos depois de sua inauguração, esse gigante rubro-negro enfrenta sua encruzilhada mais importante: reformar ou reconstruir? Preservar a memória ou partir para o futuro? Essa é a questão que move corações leoninos e divide opiniões entre arquibancadas e conselheiros. A Ilha do Retiro não é apenas um estádio, é um pedaço de Recife. É patrimônio cultural de Pernambuco. É o lugar onde gerações inteiras de esportistas aprenderam o significado de paixão e pertencimento. Mas a realidade do futebol moderno não perdoa sentimentalismos. Capacidade limitada significa receita limitada. Infraestrutura antiga significa custos operacionais altos. E competir com as novas arenas que surgiram na última década exige investimentos que nem sempre estão ao alcance. Enquanto rivais como Náutico e Santa Cruz também enfrentam dilemas em seus estádios, o Sport busca soluções que equilibrem tradição e viabilidade econômica. Projetos de reforma circulam há anos. Planos de modernização foram apresentados. Estudos de viabilidade foram realizados. Mas o que realmente vai acontecer com a Ilha do Retiro? Neste vídeo, vamos mergulhar na história desse estádio lendário, entender seus desafios atuais, conhecer os projetos em análise e, principalmente, refletir sobre o que significa modernizar sem perder a essência. Porque a Ilha do Retiro não é só concreto e arquibancada. É onde o esporte se tornou gigante. É onde Pernambuco celebrou conquistas inesquecíveis. Bem-vindo ao dilema mais importante da história recente do Leão da Ilha. Se você é novo aqui, muito prazer. Nós somos o Templos do Futebol e toda segunda, quarta e sexta teremos novos vídeos falando sobre o passado, presente e futuro desses gigantes que eternizaram glórias de gerações inteiras no futebol brasileiro. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer e chegar até mais torcedores apaixonados. 4 de julho de 1937. Nessa data, o Sport Clube do Recife inaugurou seu lar definitivo. A Ilha do Retiro nasceu da necessidade de ter um espaço próprio, um lugar onde o clube pudesse crescer sem depender de favores ou concessões. Antes disso, o Sport mandava seus jogos em diferentes campos pela cidade, sem identidade fixa, sem casa para chamar de sua. A solução veio de um terreno estratégico, uma ilha formada pelo rio Capibaribe, um bairro que levava o nome de Ilha do Retiro e que se tornaria sinônimo do próprio clube. Quando foi inaugurado, o estádio tinha capacidade para cerca de 20.000 pessoas, arquibancadas de madeira. Estrutura simples, mas funcional. E, acima de tudo, era seu. Ao longo das décadas, a Ilha do Retiro testemunhou momentos que definiram o Sport como gigante do Nordeste. Foi ali que o clube conquistou títulos estaduais. Foi ali que enfrentou os maiores times do Brasil. Foi ali que a torcida rubro-negra construiu sua identidade de paixão e fidelidade. O estádio passou por reformas ao longo dos anos. Arquibancadas de madeira deram lugar ao concreto. A capacidade foi ampliada para cerca de 30.000 lugares. Melhorias pontuais foram implementadas. Mas a essência permaneceu. A proximidade com o gramado, a acústica que amplifica a voz da torcida, a pressão que só a Ilha do Retiro sabe exercer sobre adversários. Grandes nomes do futebol brasileiro pisaram naquele gramado. Zico, Romário, Ronaldo, Neymar. Todos sentiram o peso da arquibancada rubro-negra. Mas a Ilha do Retiro não é apenas palco de glórias esportivas. É símbolo cultural de Recife.
É ponto de encontro de famílias. É ritual que se repete há quase 90 anos. Avós levaram pais. Pais levaram filhos. E hoje, uma nova geração continua essa tradição. Mas o tempo não perdoa estruturas antigas. E o que era moderno em 1937, hoje exige urgente transformação. 620 milhões de reais. Esse é o valor do projeto mais ambicioso da história do Sport Clube do Recife. Um retrofit completo da Ilha do Retiro. Não uma demolição. Não uma reconstrução do zero. Mas uma modernização que respeita as raízes. O projeto foi prometido pelo presidente Yuri Romão durante a campanha de reeleição em 2024. E em agosto de 2025, detalhes foram finalmente revelados. A capacidade atual de 27 mil torcedores será ampliada para 35 mil. Os 144 camarotes atuais darão lugar a mais de 200, mas o projeto vai além das arquibancadas. A proposta prevê a construção de um edifício empresarial de 32 andares, salas comerciais que gerarão receita recorrente para financiar parte da reforma. Uma transformação da ilha em complexo multiuso. Dos 620 milhões totais, 170 milhões serão investidos diretamente no estádio. Os 450 milhões restantes no complexo esportivo completo. O modelo de inspiração? O Allianz Parque. Em agosto de 2025, Yuri Romão esteve em São Paulo para reuniões com empresários e investidores. O objetivo era claro: replicar o sucesso comercial da Arena Palmeirense em solo pernambucano. E há mais! O projeto contempla a doação de 3.620 metros quadrados ao município. Uma área destinada a melhorar a mobilidade no entorno do estádio. Solução urbanística para um dos principais gargalos da ilha. 70% da vegetação existente será preservada. O sapotizeiro tombado no terreno permanecerá intocado. Sustentabilidade e memória ambiental integradas ao projeto. Em março de 2025, Sport e Prefeitura do Recife fecharam acordo de compensação ambiental, passo fundamental para viabilizar as obras. Enquanto isso, reformas menores já começaram. Em agosto, o clube recebeu o alvará para reformar o primeiro andar da sede social. Nova cobertura metálica, modernização do salão, preservação do patrimônio tombado. A primeira etapa foi concluída em setembro. A segunda fase já está em andamento. São passos pequenos, mas que mostram movimento. O grande projeto, porém, ainda aguarda definições financeiras. E o tempo corre. A Ilha do Retiro não é apenas um estádio, é patrimônio tombado, é símbolo de pertencimento, é identidade cultural de Pernambuco. Há 88 anos, aquele pedaço de terra cercado pelo rio Capibaribe se transformou em muito mais que concreto e arquibancada. Tornou-se o coração pulsante do futebol nordestino. Cada degrau resguarda lembranças que atravessam gerações. Cada setor conta histórias que avós passaram para pais e pais para filhos. Em 1950, torcedores rubro-negros arregaçaram as mangas. Trabalharam ferozmente para reformar e ampliar a ilha. O suor de cada um foi combustível para que o estádio recebesse a Copa do Mundo. Chile venceu Estados Unidos por 5-2 naquele gramado. E Recife entrou definitivamente no mapa do futebol mundial. Essa mobilização enraizou a relação de amor da torcida com o estádio. Não era apenas o estádio do esporte, era o estádio feito pela própria torcida. Em 1987, veio a consagração máxima. O Sport venceu o Guarani por 1-0 e conquistou o Campeonato Brasileiro. A ilha explodiu. Pernambuco inteiro celebrou. 21 anos depois, nova glória. Sport 2, Corinthians 0. A Copa do Brasil finalmente chegou.
Por isso, a ilha ganhou o apelido carinhoso, La Bombonilla, uma referência ao lendário estádio do Boca Juniors, um verdadeiro alçapão que adversários temiam. Hoje, o tour da ilha permite que visitantes vivam essa experiência. Conhecer o gramado, as arquibancadas, os vestiários. E terminar no Museu do Esporte, onde troféus, medalhas e fotografias contam toda essa história. Mas a ilha também é espaço de convivência social. O primeiro andar da sede, atualmente em reforma, é a área tombada que abrigou o tradicional baile vermelho e preto. Marco da vida social rubro-negra que será resgatado. O presidente Yuri Romão definiu bem: recuperar esse espaço é resgatar um pedaço da história do esporte. Não é apenas uma reforma, é um ato de respeito à nossa história e ao nosso torcedor. Porque a Ilha do Retiro representa o Nordeste com orgulho. Em um país onde disparidades econômicas impactam o futebol, o esporte se recusa a ser voz secundária. O leão ruge por si e por todos que se sentem esquecidos. Outubro de 2025. O presidente Yuri Romão fez uma declaração que abalou o mundo rubro-negro. A ilha não comporta mais grandes jogos. Pode haver uma desgraça. As palavras foram duras, mas refletem uma realidade que não pode ser ignorada. A estrutura atual da Ilha do Retiro tem limitações sérias. A capacidade foi reduzida para 27 mil lugares por questões de segurança. E mesmo assim, jogos de grande público representam riscos. O governo de Pernambuco reagiu imediatamente. Em nota oficial, rebateu as declarações do presidente. Afirmou que o estádio está em conformidade com as normas de segurança. Mas Yuri reforçou: não é questão de criticar o governo, é reconhecer que a reforma é urgente. A ilha não comporta hoje jogos com grandes públicos por conta da limitação que temos. E as limitações vão além da segurança. O esporte enfrenta desafios financeiros estruturais. Quando a atual gestão assumiu, encontrou um clube fragilizado. Dívidas acumuladas, centro de treinamento sucateado, credibilidade abalada no mercado. Desde então, houve avanços administrativos importantes. Pagamentos em dia para atletas e funcionários. Melhorias na infraestrutura. Novo gramado com sistema de drenagem moderno. Iluminação LED de última geração. O marketing alcançou resultados históricos em patrocínios e vendas de camisas. Empresas de qualidade chegaram à ilha. Boi e Brasa, Nacional Tênis, Clínica Somar, Ilha Lounge. Dentro de campo, o esporte conquistou o tricampeonato pernambucano em 2025. Mas no Brasileirão, a luta contra o rebaixamento continua sendo o desafio mais duro. O planejamento do futebol não funcionou, e reconhecemos isso com maturidade, admitiu Yuri Romão. Mas é justamente em momentos de crise que o esporte mostra sua essência, resistência, DNA rubro-negro que se recusa a se curvar. O projeto de reforma bilionária segue em negociação. O modelo de financiamento está sendo estruturado. As licenças ambientais foram obtidas. Falta o recurso e falta o tempo, porque enquanto o futuro não chega, o presente exige soluções imediatas. A ilha precisa ser modernizada. Não pode esperar mais. A Ilha do Retiro está em movimento. Setembro de 2025. O esporte recebeu novo atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. A capacidade oficial subiu para 27.325 torcedores. Nos últimos 2 anos, 7,5 milhões de reais foram investidos em melhorias. Acessibilidade. Reforços de segurança. Sistema elétrico reformado. Gramado e iluminação LED de última geração. São passos importantes, mas ainda longe do ideal. O clube possui projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros para ampliar a capacidade para 32.500 lugares.
Mas isso exige mais 5 milhões de reais em adequações. E o grande sonho? O retrofit completo de 620 milhões que elevaria a capacidade para 35.225 torcedores. Esse projeto não tem previsão de sair do papel. Enquanto isso, reformas menores seguem acontecendo. O primeiro andar da sede social está sendo requalificado. Nova cobertura metálica. Estrutura moderna mantendo características do patrimônio tombado. O investimento é de 5 milhões de reais. O prazo de conclusão é de 12 meses. Pequenos passos, mas que mostram compromisso. Porque a Ilha do Retiro não pode parar. Não pode esperar o projeto bilionário perfeito enquanto a estrutura envelhece. O Sport aprendeu a ser resistente, a construir com o que tem, a fazer da limitação força. E a história do clube sempre foi escrita assim. Com suor da própria torcida. Com garra de quem não desiste. Com orgulho de quem representa o Nordeste. A Ilha do Retiro pode não ter a modernidade do Allianz Parque. Pode não ter a capacidade do Maracanã. Mas tem algo que dinheiro não compra. Tem alma. Tem história. Tem a força de quem nunca se curvou. E aqui fica a pergunta para você. Você prefere um estádio moderno construído do zero ou a preservação de um templo histórico reformado com respeito às suas raízes? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o futuro da Ilha do Retiro. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios de Templos do Futebol. Porque cada estádio tem sua história. E toda história merece ser contada. Até a próxima!